Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Eu sou o Guilherme Duarte e à minha frente, através do Wi-Fi, está o Hugo Gonçalves. Okay. Como estás, Hugo? É um bocado redundante nós dizermos que isto é o Sem Barbas na Língua, porque, as pessoas já clicaram para este podcast, já ouviram toda a introdução, não é? E como tal, bem, há gente estúpida, não é? Como nós sabemos. Aliás, no programa passado começámos a falar pela nossa própria burrice, e eu, por exemplo, conheço uma senhora que era para ir para Nova Iorque e entrou num avião e foi parar a São Francisco. Olha, sim senhor. E aposto já o pessoal, tipo aquelas cidades que têm nomes iguais, mas em países diferentes. Tipo, houve de certeza alguém que quis ir para Lagos no Algarve e foi para Lagos na Nigéria. Sim. De certeza que Esta via este levou, está a durar imenso tempo. Está a demorar imenso. Pá, que estranho. Conheço também a história de um amigo que ia para a Galiza para uma reunião e estava no aeroporto a falar com o gajo que o ia buscar e disse: pá, mas eu estou aqui no aeroporto, onde é que tu estás? Mas espera aí, tu voaste para onde? Então um estava na Corunha e outro estava em Santiago de Compostela. Pronto, é bem. Eu que já aqui contei que eu tinha um evento empresarial e o meu agente ia para a Quinta da Marinha, eu é que fui confirmar e era na Marinha Grande. E, se não fosse... Até porque, tendo em conta o teu tipo de humor, na Quinta da Marinha tu tens mais detratores do que na Marinha Grande, que é uma cidade de operários, não é? É possível, é bem possível. Portanto, se eu não tenho visto no dia anterior, era giro. Mas também... pronto. Quinta da Marinha, o desvio não era muito grande, depois apanhavas ali a A5, como quem vai. A questão é que não ia dar tempo, que íamos sair meia hora antes para estar lá, na Quinta da Marinha. Não dava depois 1h30 que é preciso para chegar à Marinha Grande. Marinha Grande, é o uma terra de indústria vá. vidreira, onde o Soares levou uma bufetada, uns tabefes na campanha de 85, presidenciais. Sim. Já lá fiz um evento numa empresa de moldes de plástico. Por acaso, muito fixe. Eu sabe que ia dizer moldes de dildos. Era bom. Podia ser. Espera aí, dá-me só aqui um segundo. Espera aí. Neste momento, Guilherme levanta-se. Julgo que chegou a sua empregada doméstica. Vocês não podem ver neste momento como eu, mas Guilherme trata super mal os seus funcionários. Ele já falou aqui, por exemplo, do seu agente, a quem ele enxovalha a torto e a direito, chamando-lhe nomes horríveis, nomeadamente o tamanho do seu pénis. E quanto à sua empregada doméstica, eu tenho também a dizer que o Guilherme não é menos cruel com ela. Estava apenas a fazer aqui um relato do que eu estava a ver, que era a forma como tu tratas mal as pessoas que trabalham para ti. Sim. Acabaste de maltratar a senhora que limpa a tua casa e estava a dizer que também tratas mal muito o teu agente. Pronto, para as pessoas saberem. Bate-lhes. Mas olha, estamos a falar de moldes de dildos. Se uma marca de dildos chegasse a para ti e dissesse: pá, nós gostávamos imenso, gostamos do teu trabalho enquanto comediante e gostávamos de fazer um dildo com o teu pénis ereto, com o molde. Tu aceitavas? Se fosse o pénis não ereto, era uma tristeza. Há malucos para tu. Se eu aceitava, não? não estou a ver que seja um move na minha... Primeiro que haja muita demand. Depois, depende do que pagassem. Imagina, se me pagassem muito, muito dinheiro, fazia. Se não tinha... Não sei, até podia ser, né, o do Dr. G, estás a ver? O molde do Dr. G. Sim. Podia ser engraçado.
mas não estou a ver que houvesse muita procura para isso, acho Não há, os comediantes normalmente não vencem na indústria do brinquedo sexual, não é? Não há uma grande tradição, podemos dizer. Não há uma grande tradição. Quem é que é, por exemplo, será que uma mulher não quer uma pila de um Louis C.K., sabendo da história de que ele masturba? Será que isso não é? Será que isso não é um turn-on? Não parece. Não sei. E sinto que a minha pila vale muito por mim, percebes? Não descurando a minha pila, sou eu que faço a maior parte do trabalho, percebes? A minha pila sozinha Sim. não é assim muito independente, ou seja, a tua pila faz no grande corpo merda. de alguém, não é? Tipo, de outra pessoa, não teria a mesma performance do que quando és tu a comandá-la. É isso que me estás a dizer. Não teria, certamente. Olha, queria só fazer aqui uma pequena menção, porque foi o lançamento do meu livro, segundo as normas todas de segurança, foi num jardim, estavam poucas pessoas, mas houve uma transmissão online, e se por acaso houver alguém que tiver interesse em, além de me ouvir aqui já falar durante uma hora, de me ouvir falar sobre o meu livro, pode ir ao meu Facebook oficial, o Gonçalves Escritor, mas também ao da Companhia das Letras também está lá o vídeo, podem-me ouvir falar do livro, e o Filho da Mãe está prestes a sair no Brasil, vai sair agora em julho, se tivermos ouvintes no Brasil, vai se chamar apenas Mãe. Porquê? Depois eu vi isso. Sabes que o Brasil eles economizam mais nas palavras, não é? Okay. Tipo, nós somos mais... Não, porque a editora já tem no catálogo um livro chamado O Filho da Mãe, de um escritor chamado Bernardo Carvalho. Ok. E então decidimos chamar só Mãe. É isso. É assim. E a tua semana, como é que foi? Alguma coisa de assinalar? Nem por isso. Acho que não. Já te inscreveste para a vacina ou ainda não chegou a Não dá. Estou à espera, estou aqui a fazer refresh e não... Continuo a dizer que é só para cima de 40 anos. Para cima de 40 anos. Não é o teu caso. Olha, na semana passada nós falámos aqui da questão sobre ser português e depois no podcast dos patronos, que muitas pessoas não ouvem, estávamos a falar da diferença entre viver em Lisboa e noutras cidades, isto por causa da pergunta de uma patrona. Eu estava a pensar nessas duas questões, porque tu na altura perguntaste-me se Madrid fazia assim tanta diferença de Lisboa. Eu falei-te mais da questão do movimento, das pessoas na rua, mas esqueci-me de uma coisa que ata estes dois temas, não é? Viver fora e viver cá, e a questão do que é ser português, que me esqueci de falar na semana passada, e pode ser o pontapé de saída para este programa, até para depois falarmos de um bocadinho do Euro e do engenheiro Fernando Santos, que deve ter criado azia em muita gente que estava a ver o último jogo. Que, se bem te lembras disto, deves ter aprendido na escola, ou já ouviste falar, da questão dos 3Ds do 25 de Abril. Lembras-te que era descolonizar, democratizar e desenvolver, não é? Que era As pessoas gostam muito disso, não é? Das letras, tipo os 3 R's, não é? Da reciclagem. Sim. Reciclar, reaproveitar, reutilizar e reduzir. E depois é os 3... Mas sabes porquê? Porque nós somos burros e precisamos de repetição, não é? Mas parece que é para crianças, não é? Os 3 R's. Os seres humanos, nós, em geral, temos limitações. Então, se for repetido, nós... Sim. É? Vê as canções da Rua Sésamo para aprenderes, não é? Contar e não sei o quê. Tá. Mas estava a dizer que um desses Ds, a descolonização já lá vai, mal ou bem, já não se pode fazer nada acerca dela. A democracia, mal ou bem, temos uma democracia com falhas, como são todas as democracias, mas eu acho que, olhando para os quase 50 anos, que há muito mais coisas positivas. E o desenvolvimento, acho que também seria sofrer do que o Steven Pinker chama de progressofobia, que é as pessoas que não são capazes de ver que há evoluções. E há pouco tempo o Kevin Hart dizia: nunca estivemos tão mal em termos de supremacia branca e racismo. E o Bill Maher, outro comediante, dizia que tal em 1930 quando o Ku Klux Klan invadia cidades, não é? Sim. Ou seja, tu reconheceres o progresso não é dizeres que o progresso já acabou, não é? Mas estamos melhor, não é? Em muitas coisas estamos melhor. Na maioria das coisas. Mas como é que isto liga ao euro? Porque eu estava a pensar numa coisa que é, repara, tu foste capaz de criar um sistema de formação de futebolistas mais extraordinário do que grandes potências europeias, não é? Ou seja, de países muito mais ricos, com muito mais condições. Portanto, a nível da medicina desportiva, de centros de estágio, do investimento que fazes,
pá, tu crias geração, tens criado desde 1990, desde o Carlos Queiroz até agora, geração atrás de geração, de jogadores, pá, extraordinários. E isso não se deve apenas a uma questão genética dos portugueses, acho eu, não é? Sim, acho que genética não, mas acho que é uma questão de todos os miúdos em Portugal querem jogar à bola. Claro, mas em Espanha também. Pois, em Espanha eles também foram campeões não sei quantas vezes. Pois, mas eu concordo contigo, acho que há uma questão cultural. Mas há também, e pá, tu já viste não sei quantos artigos sobre isso, sobre as escolas do Sporting, do Benfica, do Porto, não é? E a minha questão era, eu acho que aquilo que nós estamos mais atrasados, ou que podíamos ter estado melhor, é claramente na questão da educação. E quando tu me perguntaste no outro dia sobre a Espanha, eu esqueci-me de dizer isso, que é, acho que os espanhóis, em geral, não quer dizer que não haja burros e grunhos, claro que existem, mas em geral, pá, eu acho que eles têm um nível de educação superior, também têm um nível económico superior, ganham mais per capita. Quando dizes de educação, de formação académica ou de educação, são mais bem educados? Não são mais bem educados no sentido de deixar passar alguém à frente no metro. Exato, sim. São mais politizados. Tu vês muito mais pessoas a falar de política, a interessar-se de política, compram mais jornais, já falámos aqui que compram mais livros, e como tal eu acho que estão, pá, não sei, 1 ou 2 pontos acima no sentido da cultura, da formação política, da participação na sociedade civil, não é? E acho que nós aqui estamos um bocadinho ainda, acho que falhou isso, não é? O sistema de ensino, por exemplo, estava a ver os números, nós nunca tivemos um abandono escolar tão baixo. Até fui alertado no outro dia para isso. Pensava que era mais alto e é bastante baixo. No entanto, há um enorme divórcio entre os alunos e a escola, porque a escola, pá, ainda é muito século XX. Não é? Sim. Ainda é muito século XX. Portanto, podes estar a formar pessoas, mas se calhar não estás a formar pessoas para o mundo, não é? Para a qual eles precisam ser formadas, e provavelmente a economia também está um bocado atrasada. E achei só curioso essa questão, não sei se tinhas pensado nisso, então se nós somos capazes de formar, não é? Ou seja, se num setor da sociedade, que é a formação do futebol, que necessita de coisas como questões científicas, questões médicas, questões de estruturação, de centros de treino, de infraestruturas, de uma série de coisas, porque é que não somos capazes de transferir esse drive e esse talento para a educação dos cidadãos e não só dos futebolistas? Pois, não sei. Eu acho que tem muito a ver com isso. Portugal é um país de um desporto só, não é? Não há quase mais desportos. As pessoas lá festejam o hóquei e o handball e tal, mas é completamente residual. E eu acho que isto faz com que todas as jovens afunilem muito para o futebol. Não sei se nos outros países, cá no Brasil também acontece isso, não é? Em muitos países também, mas há se calhar outros desportos e outras carreiras que... Não sei se nos outros países, quando perguntas a um miúdo de 10 anos o que é que ele quer ser, gostava de saber qual é o país que tem a maior porcentagem de miúdos que dizem que quer ser futebolistas. Hoje em dia, se calhar, querem mais ser youtubers do que futebolistas, provavelmente. Depois, acho que é uma questão de mercado, que sendo um mercado relativamente pequeno no português, o futebol gera tanto dinheiro que há dinheiro para esse desenvolvimento, enquanto, por exemplo, o cinema, somos um mercado pequeno, o cinema não gera dinheiro, portanto não há dinheiro para reinvestir e para fazer produções maiores. O futebol, mesmo sendo um mercado pequeno, mas como acaba por ser um mercado internacional também, não é a língua, né? Não tem a barreira da língua, o futebol. Sim. Faz com que haja muito mais dinheiro disponível. Porque há outras áreas em que os portugueses também são os melhores do mundo, não é? Não é só no futebol. Claro. São áreas depois muito específicas em que... Mas muito específicas, não são tão massificadas, não é? Sim. Mas isso que tu disseste é curioso, porque o futebol, e já aqui várias vezes falámos, que é uma espécie de peço desculpa pelo lugar comum, mas de um ópio do povo, não é? Porque sequestra a atenção coletiva, não é? Tribaliza as pessoas, não é? Monopoliza os mídias completamente, não é? Vale a pena falarmos de 3 jornais diários desportivos, programas de futebol, conversas de café. Os seus intervenientes muitas vezes estão acima da lei, não é? Tu nunca viste um presidente de um clube ser preso enquanto é dirigente de um clube, não é? Parece que as coisas passam sempre ao lado. Resulta numa espécie de um patriotismo meio bacoco e meio buçal, não é? Nós também falámos aqui na última semana que parece que a forma mais comum de nós afirmarmos que gostamos do nosso país é com a seleção. Sim. É a única vez que se canta o hino, não é? Sim.
ou que as pessoas se emocionam com o hino. Não há em mais lado nenhum, não acontece. Se cantassem o hino na escola como se cantava antigamente, a maioria das pessoas é um bocado contra isso, não é? Porque Sim. é uma cena parva, mas o hino no futebol já é tipo, está-se bem. Porque há ali Ou a seja, rivalidade, não é? O nosso hino contra o outro. Claro, ou seja, há aspectos negativos da futebolização do país, nem que sejam coisas como nós vimos quando foi a celebração do Sporting, ou se agora, imagina, se Portugal fosse à final do Campeonato da Europa e ganhasse, pá, tipo, iam aumentar os casos de certeza, tipo, ninguém ia ficar em casa, as pessoas não iam, ou seja, as pessoas iam pôr os festejos acima da saúde pública, certo? Não sim, achas? Claro, obviamente, sim. E então há um lado, é curioso, estou a dizer que é curioso esta contradição, porque por um lado representa algo em que nós somos evoluídos e representa um certo progresso, não é? Não apenas um progresso nas vitórias, mas conseguimos criar um sistema que funciona. No entanto, também representa algo do pior do nosso atraso, não é? Parece que somos um bocado monotemáticos nos nossos interesses. Sim, mas é o caso de outros países também, não é? Que tens o Brasil, não é? Que sempre foi a maior potência do mundo em termos futebolísticos, e depois o resto também é o que se vê. É verdade. Depois tens outros que conseguem conciliar os dois, não é? Tipo a Alemanha, pronto. Foi a Amélia. Anda cá. Mas olha, os nórdicos são os mais evoluídos no resto, no futebol não dão uma para a caixa. A Dinamarca lá ganhou sem querer um europeu e ficou por aí, né? É verdade. Olha a Noruega e a Finlândia. A Noruega é um dos países mais evoluídos do mundo. Sim. Não joga nada, né? O que é que tu preferias? Ser um dos países mais evoluídos do mundo e não teres o Cristiano Ronaldo, ou seres um país? Acho que preferia isso. Acho que preferia ser dos países mais evoluídos. Isso, né? Preferia ser dos países mais evoluídos do mundo, mas com as características portuguesas e com o tempo português e a comida portuguesa. Ser norueguês não me fascina. Nem finlandês. E isto também veio porque eu li no outro dia uma notícia. Espera aí, só um bocadinho. Osaires, queres voltar para o Canil? Como eu disse, mais uma vez, Guilherme, a maltratar os seres que estão à sua volta, agora a ameaçar Zaya com ir para o Canil, enquanto eu dava beijinhos na minha cadela. Sim. É a diferença. Precisa de ir passar um fim de semanazinho ao Canil, para se lembrar. Porque ela quando veio muito melhor. Sim. Quando veio de início. Tu eras capaz de fazer isso? Tipo, ir lá deixar claro uma... que não é? Claro que não. Tipo, era horrível, porque isso era de uma crueldade. Não, porque ela não percebia que era uma partida depois. Pois Imagina que era uma criança de 10 anos. Aí Sim. se cá já era, porque depois era uma partida. O meu tio uma vez mandou o meu primo para o salão de jogos. E o meu primo só tinha 14 anos, não podia estar no salão de jogos. E depois o meu tio, como partida, mandou um polícia ir lá prendê-lo. O meu tio era delegado do Ministério Público, não sei o quê, então mandou o polícia, olha, vá lá, leva-o para a esquadra, eu vou lá buscá-lo ao fim do dia. Só que o meu primo não tinha gostado daquele salão de jogos e tinha ido para outro. Então o polícia andou lá e não o encontrou. Foi a sorte do meu primo. Então, mas foi o teu tio que o mandou para lá? Que mandou para lá. Para o salão de jogos, não percebi. Ou ele sabia que ele andava no salão de jogos e queria castigá-lo por isso? Não, mandou, eles estavam lá e ele diz, olha, eu agora tenho que ir tratar de umas coisas, vai ali ao salão de jogos ou assim. Até, mas qual é que era o ensinamento disso? O ensinamento não era nenhum, era só uma partida, não havia qualquer era só uma ensinamento partida. ali. Eu pensei que era do género, vou-te ensinar uma lição, andas aí a jogar ou uma coisa do género. Não. Ah, não, era só para ser filho da puta, então. Sim, era só para uma partida. Então, Era tem só mais graça. uma trollagem. Mas isto começou, associei estas duas ideias, porque andei a ver imenso futebol e Euro, não é, esta semana, mas porque também li uma coisa, que Portugal é dos países onde a escola menos contribui para a ascensão social e económica das pessoas. É só cunhas. Mas pronto, não vale a pena estudarem, não estudem. Estamos a falar da futebolização, só para terminar este assunto, não é? Falámos da questão do nosso patriotismo, muitas vezes... estás a ouvir a ambulância? Estou. Muitas vezes o nosso patriotismo se manifestar. Mas os nossos próprios líderes só falam de futebol. O Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, disse: agora temos de estar focados, e estamos todos focados, o senhor primeiro-ministro, o senhor presidente da Assembleia da República, eu próprio, todos os portugueses, no europeu de futebol. Tipo, parece a gozar. Ridículo, né? A seguir ao jogo da Alemanha, as televisões, pelo menos uma, teve 5 minutos a entrevistar o primeiro-ministro sobre o jogo. Eu quero lá saber o que é que o prepara. No máximo diz, ok, olha, sendo que ele foi à Alemanha quando parte dos portugueses não podem sair da sua área metropolitana, não podem viajar, ele foi à Alemanha. Tu podes-me dizer, sim, é o representante da nação, mas é necessário o primeiro-ministro ir ver um jogo do Euro?
Não é mais, não seria melhor dar um exemplo? Acho eu, não é? E eu nestas coisas, como tu sabes, nem sou muito demagogo, mas é tipo, pá, às vezes... Eu estava a ouvir o António Costa, que já me custa ouvi-lo falar de política, não é? E não apenas pela sua fraca dicção, mas porque às vezes me custa ouvir o que ele tem a dizer. Nem sempre concordo. Mas ouvi-lo falar de futebol durante 5 minutos em direto, pá, não, meu, tipo, não é, tu não está, o primeiro-ministro não é um comentador da bola. Sim. Pois eu não sei. Aí tenho, por princípio, acho que sim, acho que tens razão. Principalmente numa fase destas. Por outro lado, também penso, será que não é importante para aproximar os políticos? Nós falamos sempre que os cidadãos veem os políticos um bocadinho em cima de um pedestal e que não se identificam com eles. Não poderá ser importante também para aproximar o político do... Viajar até a Alemanha e ir Não, falar de futebol. O falar de futebol. Eu sou um de vocês, eu também vibro com isto, somos todos iguais, estás a ver? Não sei se está um efeito prático. Precisa estar 5 minutos em direto a fazer um comentário sobre o jogo, não é? Não, eu gostava, imagina, era fixe se ele comentasse, mas a dizer mal do Fernando Santos, por exemplo, isso era giro. Então, mas o cabrão não põe o Palhinha. Mas isso faz algum sentido. Claro, isso é que era, não, mas... Joga com o William e com o Danilo, que não se mexem. Mostramos uma grande resiliência, não sei que pá, Sim, é que devia ser. Mas isto... Se fosse a refilar era mais giro, estás a ver? Porque, mais uma vez, o jogo com a Alemanha e a questão da... Repara, eu não estou aqui para fazer análise futebolística, não percebo especialmente futebol. Tenho alguns amigos que percebem um bocadinho mais do que eu. E como tal, a minha análise é mais metafórica e simbólica do que propriamente sobre táticas ou quem é que devia jogar. Mas achei curioso uma coisa que é... Tu tens os jogadores, como dissemos há bocado, jovens, que a maioria deles jogam nos clubes mais ricos, nas melhores ligas europeias, trabalham de uma forma, a nível da tecnologia do desporto e da ciência do desporto, com tecnologia de ponta e especialistas de ponta, não é? Hoje em dia. E, no entanto, ou seja, tens esta massa... talentosa, gente que é quase como se fossem os astronautas do desporto, não é? Sim. E depois o líder é um senhor, um engenheiro, com todo o respeito, ganha um coisa, que vai com uma santinha no bolso, não é? Sim. E que tem uma visão um bocado ultrapassada do que é possivelmente o futebol, até porque nenhum dos 3 grandes, imagino, o contrataria como treinador hoje em dia, não é? Não estou a vê-lo a treinar um clube. Já treinou os 3, acho. Já, mas em 1990 e tal. Sim. Eu achei curioso, porque é um homem que representa, é aquela ideia sebastianista, não é? O vítima, aquela ideia do Éder, que vem alguém providencial e que nos salva e que nós estamos no caminho certo. Eu estava a pensar, será que ele acredita realmente que se rezar mais, Deus escolhe Portugal? É porque o Scolari também pensava assim e levou 7-1 da Alemanha. Eles também beijavam os pezinhos da Santa no... Sim, e dizem que Deus é brasileiro, não é? Dizem que Deus é brasileiro. Pois. Mas sim, o Fernando Santos acredita, tanto que ele, nas marchas da vida, ele lá estava. Aquelas marchas para reverter a lei do aborto e para não se aprovar a eutanásia, ele... Mas isso é uma coisa diferente, não é? Pode ser uma intervenção cívica em que ele acha que são coisas que são danosas para o ser humano como ele o entende. Outra coisa é ele acreditar que Deus em algum momento diz, calma lá, que é, nós temos o corredor direito a ser fornicado a torto e a direito, não é? Temos 2 gajos ali no centro do meio campo que não sabem, só jogam, desarmam o jogo, não sabem jogar para a frente. No entanto, Deus vai dizer, vamos lá parar com o domínio da Alemanha e eu agora vou-vos dar força para vocês ganharem o jogo. Se calhar é uma forma de se desculpar. Imagina, se calhar a culpa não foi do Nelson Semedo. A culpa, se calhar, foi de Deus, que não fez as dobras que devia ter feito. Percebes? Mas olha, eu não percebo muito de futebol, mas ouvi o Carlos Daniel, que é um gajo que percebe de futebol mais do que eu, dizer que a culpa não era do Nelson Semedo, mas do sistema de jogo. Certo, e da culpa o Bernardo Silva não fechava, não ajudava, o Rafa depois também naquele gol desiste, não lhe apeteceu, não lhe apeteceu ir, os 2 trincos também não estavam a fechar onde deviam, mas o Nelson Semedo foi papado ali de uma ou 2... Não pode acontecer 5 vezes, sabe? Uma coisa desce 2 ou 3 vezes e tu pensas, ok, há outra, coisa. Agora, claro que a Alemanha estava a atacar com 5 gajos e era lixado. É injusto também para ele.
Mas é o que é. Eu também não percebo assim grande coisa de futebol, percebes? Mas jogo FIFA, portanto, Mas não, dá-me a alguma única coisa que eu credibilidade. senti nesse jogo, e como não percebemos de futebol, foi um bocado. E depois, quando estava a ver o Carlos Daniel, achei interessante só. Que era, ele dizia: pá, o que é que nós temos na nossa seleção tem de provavelmente diferente de algumas outras, não é? É uma qualidade técnica acima da média. Jogadores como podem. O Bruno Fernandes, pelos vistos, está cansado. O Bernardo Silva também. Mas tens gajos. Como te falaste há bocado do Palhinha, mesmo os outros dois gajos do meio campo, o Ruben Neves e o Sérgio Oliveira. E a ideia que eu tenho, mais uma vez, eu não sou um especialista de futebol, é que tens um plantel com uma série de possibilidades de malta que quer jogar jovem com talento, e que estás a desperdiçar isso. É como teres, imagina, os gajos mais altos numa equipa de basquete e que quer jogar junto ao cesto e dizem: epá, não, vamos fazer lançamentos de 3 pontos. Não é? Sim. Eu acho que é uma questão de... É sempre difícil criticar, porque o Fernando Santos e esta equipa, quase como está, foram a única equipa portuguesa que ganhou alguma merda, não é? Agora, também mas é certo... deixa-me só dizer isto, que é, nós tivemos imensa sorte, É o que e eu ia uma dizer. equipa que depende da sorte, quando tem azar, dá merda. O que eu estou a dizer, em 10 jogos, acho eu, em fases finais do Europeu, Portugal ganhou 8 nos 90 minutos, percebes? O resto foi tudo em prolongamento ou penaltis, já empatou. E apanhámos aquele parte, mas não interessa, quer dizer, não interessa. Ganhámos e defendeu bem, Portugal sempre defendeu muito bem. E o que eu acho é que também pode haver, há um cansaço, acho eu, também da época atípica que foi, do Covid e não sei o quê, acho que não houve uma boa preparação. Equipas não tiveram isso também? A Alemanha não sei, quer dizer, devem ter tido, né? O 11 de Portugal nenhum jogava em Portugal, né? Agora este 11 que entrou contra a Alemanha, nenhum jogador jogava no Campeonato Português. Mas acho que pode haver uma falta de querer, de ambição, porque já ganharam uma vez, estás a ver? Já ganharam uma vez. Os que estão lá já são mais velhos, os que estão a jogar. Uma coisa é se calhar o Nuno Mendes, né, que chegou e que está com garra. O Rafael Guerreiro já ganhou o europeu há 3 anos. A Espanha ganhou um europeu, um mundial e um europeu. Certo, mas pode haver ali uma falta de ambição. Ou é cansaço ou é falta de ambição. Tipo, não é normal tu vês os gajos, mesmo visto a imagem que havia do Danilo a aquecer, estás a ver, na bicicleta, tipo, estava a passear, estás a ver, não acho que tu vês depois os gajos da Alemanha não pararam. Sim. E que celebravam cortes, tipo aquele gajo, não me lembro como é que ele se chama, o gajo tinha a máscara preta. O Black Batman. O gajo cortava uma bola e celebrava como se fosse um golo. E acho que em Portugal falta um bocadinho essa garra. Tu vês, ainda vês o gajo que tem mais vontade ali, é o gajo que já ganhou tudo. Que é o Cristiano. Que é o Ronaldo, pronto. Pois é discutível se ele devia jogar de início. Muita gente diz que não, que ele para o jogo e não sei o quê. O que é certo é que é o jogador do... O que é certo é que até agora... Sim, assistência. Não, é o melhor marcador, juntamente com outro gajo. E é o jogador do Euro mais envolvido em golos. Portanto, entre assistências e golos. Sim, porque já precisavas era de um André Silva com ele lá à frente ou de um gajo que pressionasse, não é? Porque ele não pressiona. Eu acho que não pode jogar com o William e com o Danilo. Tipo, depois deste jogo, o treinador diz assim: meus amigos, vocês não podem jogar. Quando queres não podem jogar, não querem jogar. Não querem jogar, não jogam. Queres uma aposta? No máximo tiram um deles, tira o do Danilo e joga com o Renato Sanches, se calhar. Sim, eu acho que ele não só tem para não ser mesmo aquele gajo mais teimoso. Mas tipo, em vez de meter o Palhinha joga ali também, não é? Eu neste momento, e não é por ser de Sporting, mas eu meti o Palhinha e o Renato Sanches. Pois. E acho que o William e o Danilo são melhores jogadores do que o Palhinha, não é? O Palhinha é mais verdinho, mas não querem jogar, mano. Não podes jogar, tipo, não podes ganhar milhões e jogar assim, cara. Não podes, estás a ver? Tipo, se não queres jogar, não jogas, dá lugar a outro. E está bem que é o estilo deles e sempre foi, mas uma coisa é quando Portugal está a ganhar e controlar o jogo. Quando não está, tipo, os gajos vão ali, vão em passo a Alemanha a correr, 5 gajos e eles vão ali. Parecem gêmeos siameses. Há uma imagem, não sei se viste, circulou aí na net, que era a equipa e os dois lado a lado, tipo, completamente distantes do jogo, não é? E aí, a passo, os gajos 5 à frente dele, 5 gajos da Alemanha, ou seja, os gajos não foram compensar a defesa, e vão a passear.
Não sei, não percebo. Há outra coisa aqui a dizer, que é, eu não sei se o Fernando Santos toca guitarra. Se tocar guitarra tem desculpa, se não, aquelas unhas têm que ser cortadas. Não vi, Okay. não reparei. É só isso que eu tenho a dizer. Não reparei, mas pode ser uma promessa. Pode ser. Pode ser uma promessa. E estes pés devem estar iguais. Sim. Eu lembro-me quando era puto, muito, muito puto, havia uma coleção de cromos do Guinness World Records. E havia um cromo que me causava imensa impressão, que era o gajo com as unhas as unhas maiores de sempre. Faz assim umas merdas. Parece aquelas pistas de carrinhos com loopings. Completamente. Parece uma merda assim, nojenta. Olha, mas vamos para fora das 4 linhas, porque havia um amigo... Dito isto, somos todos treinadores de bancada, não é? Claro, obviamente. Claro. Não, a minha questão foi o que eu disse, era mais a questão simbólica de o Fernando Santos representar algo... Até pela forma, como é que eu disse, a religiosidade, a superstição, não é? O conservadorismo, e que está a treinar rapazes do século XXI, sabes? Eles são todos, o futebolista é um bicho muito crente, não é? Quase todos são crentes. Pois, talvez, não sei. Achas que, não sei se o Bernardo Silva será um gajo crente. Não sei. Benzem-se todos, muitos, temos que começar a ver. Às vezes é mais um ritual do que propriamente uma crença, não é? Uma superstição do que uma... Não sei se algum deles vai para as marchas da vida. Não, isso não. Nem sequer praticantes, mas acreditam. Sim. Em Deus, são católicos. Mas olha, vamos para fora das 4 linhas, porque eu fartei-me de rir com um amigo que colocou a pergunta quando viu no jogo que coloca a Hungria, correu mais ou menos bem, por causa dos 10 minutos finais, ele dizia: não percebi ainda se estes húngaros são mais russos ou são mais nazis. Porque há ali realmente, se formos generalizar, não é? Tu olhas para eles, e eu acho que eles responderam no fim, quando aquele grupo de milhares de com t-shirts pretas fez a saudação nazi à equipa, não é? Portanto, acho que não vi. Não viste? Não vi. Sim. No final, todos eles, pumba, estica o bracinho. Não é que seja algo, uma novidade, porque o próprio regime do Orbán não é, tem umas tendências totalitárias. Sim. E isto aconteceu na semana em que a extrema-direita aprovou uma lei contra a proibição de que se fale de homossexualidade nos programas escolares. Contra a proibição, não. A favor da proibição, não? A favor da proibição, peço desculpa. Sim. Eu disse contra a proibição? Sim. Ok. Obrigado, Guilherme. Sobre a questão da mudança de sexo, da transexualidade e da homossexualidade, aliando-a, como fazem muitas vezes, à pedofilia. Como se a homossexualidade e pedofilia fossem a mesma coisa, e como se a pedofilia só acontecesse num ato homossexual, não é? Sim. Se é que se pode definir a pedofilia como heterossexual ou homossexual, mas pronto. Isto porquê? Porque lá no Puskás Arena, os adeptos, não sei se sabias isto, fartaram-se gritar cristiano homossexual. Ok. Sabias disso? Não sabia. Okay. E a minha questão é, tiveram o que mereciam porque o gajo marcou 2 golos, portanto, de certa maneira, não é? Meteu 2 lá dentro? Meteu 2 lá dentro, exatamente. Pelo menos é o ativo. Se for homossexual é o ativo, né? E a Hungria foi a passiva. Claramente, eles é que foram enrabados, não é? Eles é que levaram, sim. E a questão é, se não se pode gritar, e se muitas vezes os clubes e as seleções são prejudicadas com cânticos racistas, deveria ou não acontecer o mesmo com cantos homofóbicos? Tendo a pensar que sim. Especialmente no país, lá está, como a Hungria, que tem esse... Não é historial, esse presente. Por outro lado, depois começamos a escalar, não é? Depois porque é que chamar filho da puta não deve ser a mesma coisa? Não sei. Não é a mesma coisa, eu percebo o que estás a dizer, mas não é a mesma coisa porque não existe um problema entre as mães putas das pessoas que são discriminadas e há uma lei que de alguma forma proíbe que se fale das mães putas nas escolas. Pois, sim. Mas sim, eu acho que deveria haver. E acho que era muito importante. Repara, não há jogadores gays, queres ver? Sim. Segundo o António Oliveira, que desistiu de ser candidato agora à Câmara Municipal de Gaia, que foi treinador, ele dizia que não havia gays no futebol. É assim, é um facto
de que a maioria dos gays que eu conheço e que fui conhecendo não gostava muito de futebol. E é um bocado conheceste. Exato, é o que eu estou a dizer. E é um bocado o estereótipo, não é? De que o gay não gosta de futebol. Agora, haverá, obviamente, e há muitos exemplo, gays que gostam. Há jogadores de rugby e de futebol americano gays. Pois. Assumidos. Agora, acredito que a incidência seja menor. A incidência, parece que estou a dizer que é uma doença, não, mas não que seja... Ou seja, se tu pegares numa amostra de 100 designers de interior ou 100 cabeleireiros e de 100 futebolistas, eu não acho que haja a mesma percentagem uns e noutros, não é? Pá, acho que no futebol, como há se calhar essa filtragem do início, filtragem de que é uma coisa muito tipo de macho alfa, não é? E de jogar para impressionar as mulheres e não sei o quê. Pode haver aí alguma filtragem de gosto. Macho alfa no contexto heterossexual, porque há machos alfas homossexuais. Exato. Sim. Os gajos que chegam lá e rebentam com a bilha toda a toda a gente. Sim, na sauna, pum. Mas isto foi mesmo comentário de um heterossexual. Né? No contexto. Portanto, acredito que possa haver menos do que noutras profissões. Mas haverá. Não, mas voltando à não há nenhum assim assumido. Voltando à questão do Ronaldo, o que eu li foi uma tradução e eles diziam que eles tinham chamado homossexual. Não sei se a palavra em grego foi homossexual. Agora, se foi homossexual, eu tenho a dizer que os húngaros até são relativamente educados. Não podiam ter dito paneleiro, rabeta, uma série de nomes. Se calhar foi metrosexual. E o Ronaldo disse, sou sim senhor. E então? Muito bem. Olha, outra pequena questão que eu achei graça, porque realmente as coisas ganham uma importância que não têm, foi a questão da Coca-Cola, das garrafas. E depois vieram logo toda a gente a dizer aí as ações caíram não sei quantos milhões, e não tinha nada, obviamente. Eu achei logo, eu não percebo não percebo muito de mercados, mas disse, acho quase impossível que tenham perdido este valor porque o Ronaldo mexeu numas garrafas. Não faz sentido nenhum, não é? Não é que os mercados sejam as coisas mais racionais. Sim. Eu por acaso acreditei quando vi. Era 1%, uma descida de 1%, um gajo como o Ronaldo. Não, mas em termos de valor de dinheiro era imenso. Eram não sei quantos mil... Eram 4 mil milhões, sim. Mas era 1%. Mas tinha a ver com a questão que trimestralmente se fazem, julgo que é trimestralmente, a atribuição dos dividendos e como tal as ações desvalorizam por causa disso, sim. Não é? Eu não li depois a justificação, mas sim. Mas parece que sim. Mas, porquê? Estamos a falar da Coca-Cola e depois as pessoas vieram dizer mas ele já patrocinou a Coca-Cola. Está bem. Tipo, isso também... As pessoas fazem publicidade porque querem ganhar dinheiro, sim. Não é? E por isso é que ele desviou as garrafas. Mas a Coca-Cola não me está a pagar e estão aqui as garrafas mesmo em cima da minha cara. Sim. Uma coisa é estar lá atrás nos painel, outra coisa é estar aqui. Também não foi uma cena a Coca-Cola faz mal à saúde, também não me lixa. Não foi isso. Está aqui demasiado presente na minha cara. Sim. E não me estão a pagar. Sim. Foi só isso, de certeza. Mas independentemente do que seja, depois dividem-se logo as hostes. Eu tive aqui, encontrei agora não tenho aqui o nome dele, tenho pena, mas é um jornalista que escreveu uma coisa interessante sobre a questão das marcas. E das marcas que patrocinam. E a Coca-Cola, possivelmente, tirando os prejuízos que faz à saúde por causa do açúcar, mas a Coca-Cola não obriga ninguém a beber Coca-Cola. As outras empresas que patrocinam o Euro, levantam questões bastante mais pertinentes, como Qatar Airways, companhia bandeira de um regime absolutista, cuja constituição se baseia na Sharia. Ou seja, o testemunho de uma mulher vale mesmo metade, não é? Em tribunal do que de um homem. Onde se aplicam penas como flagelação ou lapidação. Se for duas gajas, vale o mesmo? Se um gajo... Se forem duas gajas a dizer tem ele abusou de mim, isso fica igual, não é? Tipo. Ok. Portanto, se tu abusar só de uma, estás chave em tribunal. Não podes abusar de duas. Sim. Gazprom, empresa energética do regime russo, gerida por um oligarca que é unha com carne com Vladimir Putin. Incense, uma empresa de tecnologia chinesa, dona da Lenovo e de Xiaomi, controlada pelo regime de um partido único chinês. Não vale a pena aqui falar, obviamente, da China enquanto regime totalitário. TikTok, propriedade do Zhang Yiming, o 13º empresário mais rico da China e, mais uma vez, um vassalo do Xi Jinping, o líder da China, desculpa. E o Qatar, que é onde vai ser feito o
o Mundial, o próximo Mundial, que vai ser em dezembro por causa do calor, não é? Está envolvido em corrupção até aos tomates. Que é tipo, a UEFA é má, a FIFA é a UEFA, tipo, deslocada depois de cheirar cocaína numa orgia com a máfia russa. E é tipo, ninguém quer saber, é futebol, se for. Pronto, era isso que eu ia dizer, que era, pá, se calhar... Estava a pensar, será que eu era capaz de boicotar o Mundial, por exemplo, de não ver nada e cagar? Não deveria ser... Repara, porque nós estamos aqui a falar de uma coisa que é relativamente fácil de tu abdicares. E tu podes-me dizer, mas não muda nada, os imigrantes não vão deixar de morrer na construção, as mulheres não vão ter mais direitos. Sim, mas para ti, uma coisa pessoal que é, eu não quero estar envolvido nisto. Estás a ficar muito pouco. Não Penso que posso estar a perder para o lado negro da força. Não estou. Já te vou explicar, mas diz. Tu fizeres isso, então olha, não podes ir pôr gasolina. Nunca mais. Porque primeiro a exploração dos coisas faz mal ao planeta, depois a gente compra petróleo e não sei o que, a Arábia Saudita e outros sítios que são regimes totalitários. Depois vais ter que ver, até ok, tem a minha roupa, olha, não posso ter uma camisola desta marca porque é feita com uma sweatshops não sei o quê, ou desbaste a Amazónia para não sei o quê. Da mesma maneira que tu não vais à caça, mas comes carne, já falámos disso, que provavelmente teve no matador. Eu acho que pode haver uma escala. Tu podes dizer, o meu limite da indignidade é este. E isto não é ser woke. Estou apenas a questionar. Eu não estou a dizer que vou fazer isso, porque eu adoro mundiais, mas pá, o que é que realmente me gostaria de dizer? Pá, isto é demasiado. Sim, eu sei que a FIFA é mafiosa. No último Mundial, o John Oliver, para quem quiser ver, metam John Oliver, FIFA, fez um segmento brutal sobre a máfia da FIFA e eu vi o Mundial na mesma. Mas estava a perguntar, pá, o que é que custava? Eu dizer, pá, olha, desta vez é realmente demais. Isto do Qatar é realmente demais. E eu dizer, não. Repara, sabendo eu que não vai mudar nada, mas é uma questão pessoal, eu não me apetece estar a ver um jogo num sítio que é altamente pernicioso e corrupto. Sim, e por exemplo, e viajarias para o Qatar, passarias umas férias lá? Acho que não. Eu tenho sempre grandes dúvidas acerca disso, que é Acho que não. passar férias, mas imagina, e na Hungria, ou... Sim, mesmo assim é um bocado diferente, não é? Da Hungria do Qatar. Certo, mas eu felizmente tenho a consciência tranquila porque não sou, nem me considero ativista. Mas vejo alguns ativistas a ir para esses sítios, passear e dar dinheiro a essas sociedades. Eu fico sempre na dúvida de... se é compatível. Mas eu tenho um amigo que é zero ativista e zero woke. Tipo, dos meus amigos é o menos woke possível. E no entanto o gajo diz uma coisa, que é, eu não viajo para países onde as mulheres legalmente não têm os mesmos direitos que os homens. Portanto ele não viajaria para o Qatar. Pois, estás a ver? Eu também diria isso por princípio. Mas provavelmente sei lá, o Dubai, por exemplo, no Dubai as mulheres também devem ter menos direitos, né? Provavelmente. Sim, por exemplo, eu tenho zero curiosidade de conhecer esses sítios, zero. Te confesso. Eu tenho algo. E por exemplo o Egito, tens curiosidade do meu Egito, as mulheres também não devem ter assim muitos direitos lá. Não sei. Confesso que não sei mesmo. Estás a ver? Na Rússia, tens curiosidade de ir à Rússia? Eu tenho. Os gays lá não têm os mesmos direitos. Depois entras numa coisa que é... Tens que abdicar muita coisa. Mas pronto, eu estava a dizer tipo ativistas que fazem isso, que vão a esses sítios. Mas quando estavas a falar do futebol e de falar do woke, só para não ficares tão preocupado, nem os nossos ouvintes. Estamos-te a perder. Não, estamos a perder. Que era, eu nunca faria, eu não faria isso e não vinha para o Facebook dizer eu deixei de ver os jogos. Era uma coisa pessoal. Em que eu diria, olha pá, não me apetece isto é uma coisa comigo próprio. Não, eu percebo. E mais do que tudo, é assim, eu gosto de me desafiar, eu gosto de questionar-me, não é? E uma das coisas é, ainda no outro dia nós falámos aqui no programa de Patronos da Tourada, e eu disse que já tinha ido a corridas de touros quando era mais novo e que percebo o encanto, a plasticidade e tal, mas achava que era egoísta para eu ter algum prazer... ou achar que tinha um prazer um animal ser torturado e portanto fiz essa equação, não é? E abdiquei de ver touradas e de continuar a seguir touradas. Porque é que eu não posso fazer a mesma coisa com o futebol? Porque é que algo que me dá prazer, que é ver um Mundial, se eu acho que é algo que é corrupto e sujo e que não beneficia a humanidade, porque é que eu não tenho essa capacidade de dizer não? Este é o questionamento, percebes? Eu estou-me a questionar a mim próprio. Não tens a capacidade de dizer não porque o prazer que te dá é superior à diferença que faria tu de não veres.
que era nenhuma. É só isso. Se tu dissesse assim, olha, se eu não vir, as coisas vão mudar. Sim. Há pelo menos um imigrante que sobrevive Não é? e que não é explorado. E as coisas vão mudar. Claro, aí sim, aí uma pessoa sempre tem uma responsabilidade maior. Agora, quando eu acho que, apesar de obviamente a tua consciência é importante, mas quando tu só fazes coisas se elas tiverem um resultado prático, porque há aquela frase do Camus que eu gosto muito, que é: pode parecer absurdo seres partidário de uma causa perdida, mas não é mais absurdo não ter causa alguma? Sim. Mas eu tendo a achar que quando a causa é perdida e tu a segues, é só uma questão pessoal e egoísta. É só para te sentires bem contigo mesmo e achares que sou mesmo boa pessoa. Porque acho que ter satisfação num ato de ativismo que não tem nenhum resultado prático, para mim é egoísmo, não é altruísmo. Só te queres sentir bem. Porque para que é que tu te sentes bem em fazer uma coisa que não vai mudar nada? Se tu te sentes bem em fazer uma coisa que não vai mudar nada, então é porque só estás interessado em ti e em tu sentir-te bem. O que também pode ser importante. Perdes toda a legitimidade para te colocares num pedestal de moralidade e criticares os outros, porque se tu estás a fazer isso e sabendo que não tem efeito nenhum, só para te sentires bem, então não és um ativista, só estás a trabalhar no teu bem-estar. Isto pode ter sido bem profundo. Vou pensar nisso, preciso de tempo. No entanto, é a velha máxima, se toda a gente pensar assim, ninguém faz nada. Pois, está bem, mas não é por eu pensar que os outros também vão pensar, porque não estamos propriamente ligados. Mas sim, acho que, por exemplo, eu acho, é tal velha, o do boicote das marcas, não é? Que se boicotam merdas por coisas, às vezes, tipo a H&M que fez aquele símbolo, aquela camisola que era um negro vestido de macaco, mas depois estava vestido de outros animais e todos os miúdos estavam vestidos de várias coisas e boicotaram a marca e vamos boicotar a marca. Mas depois não boicotam outras merdas, tipo, ninguém boicota a Igreja Católica. É sempre o exemplo que eu dou. Se 10% dos padres são pedófilos, né? São só 10%. Imagina o que era 10% dos quadros superiores do McDonald's serem pedófilos. Descobrir-se isso. E que as pessoas mudavam os empregados de sítio. Sabia-se que havia questões de pedofilia, né? Atraíam com o Happy Meal as crianças. E depois havia crimes de pedofilia e disse, pronto, olha, tu sais daqui do McDonald's de Telheiras e vais para o McDonald's da Segunda Circular para esconder. E as pessoas sabiam disso e ninguém boicotava o McDonald's. Claro que se boicotava, a empresa já tinha vindo à falência. Provavelmente. Mas na Igreja Católica ninguém faz isso. E quem diz isto, diz nessas empresas também. Quer dizer, sabe-se que empresas de roupa têm sweatshops com crianças a trabalhar ali, trabalho de escravo. Ninguém boicota. Mas repara, voltando quanto é que é? 400 paus a t-shirt? Toma, obrigado. Voltando àquilo que tu disseste, que há uma verdade naquilo que tu disseste, que é, se não estás a mudar nada realmente, estás apenas a pensar em ti. Mas pensares em ti, se não for numa forma de te auto-engrandeceres perante os outros, mas de te sentires bem, no sentido em que dizeres, eu não quero compactuar com isto, qual é o mal? Por exemplo, eu deixei de comprar para casa carne de matador. Não é? Não estou a dizer, se calhar for a um restaurante e pedir um bife, não tenho a certeza, ou se não perguntar, não como. Mas em casa disse, não quero. Quero para já, porque acho que é mais saudável, não é? Comeres uma salsicha de um porquinho que é alimentado com bolota e que teve o ar livre e que não passa pelo stress dos matadores como os outros. E eu posso querer isso, eu quero comer carne, não abdico de comer carne, mas para isso eu não acho que um animal que tenha que sofrer horrores. Claro, não é? Sim. E não acho que isso faça de mim, eu quando faço isso, mas isso não tem é algum impacto. Quero ser uma pessoa muito melhor, é só, eu não quero ser uma pessoa que está a tirar prazer do sofrimento de outro animal. É só isso. E não me acho melhor do que... Não vou para a rua dizer, estás a comer essa salsicha nobre, sou melhor do que tu. Não. Claro, mas eu acho que aí tem um impacto direto. Eu também tento fazer isso. Por exemplo, ovos tento comprar de galinhas de sol, não ser aquelas tipo de aviário que estão ali todas presas. Apesar de eu ter pouquíssima empatia por galinhas. Percebes? Para mim, pode matar-se as galinhas todas. Não são propriamente vaquinhas e porquinhos. Mas também tento fazer isso. Mas lá está, tem um impacto. O único impacto que isso tem em mim é um bocado mais caro, não é? Esses ovos e essa comida é um bocado mais cara. E eu, felizmente, sou um privilegiado que posso fazer isso, não é? Claro. A maioria das pessoas não pode andar a escolher
Quando as pessoas também dizem, tu só devias comer coisas biológicas, está bem, e então? E como é que o ordenado mínimo agora vou comprar tomate cherry biológico? Vai para o caralho, estás a ver? Vou ter que comprar tomate do mais barato. E que vem de Daquele não que sei não sabe onde. nada. Daquele que Não sabe nada, vem de não sei onde, tem uma pegada ecológica gigante. Que é apanhado por imigrantes /escravos. Sim, né? por escravos. Pronto, é o único tomate que eu posso comer. Não, que eu vou o quê? Comer tomates agora? Pronto. Mas acho que sim, acho que as pessoas, mesmo que seja só para ti, deves fazer. E aliás, se calhar isso é o mais importante, porque se tu fizeres só para ti e tu andares bem, não é? E toda a gente andar bem, isso é o meio caminho andado para o mundo ser melhor. O que eu acho é que há muita gente que faz esse, não lhe queria chamar ativismo, mas é esse ativismo da pizza, que não tem efeito nenhum prático e acha-se melhor que os outros. Isso é que eu abomino. Guilherme, esta semana deu-te para mais uma vez, de vez em quando dá-te assim umas coisas para ser sério. Não é? Às vezes dá-te para ser sério. Às vezes. Resolveste questionar-te a ti, questionares a humanidade, o governo, o povo, Todos. sobre a questão do aumento de casos. Aliás, fizeste 7 perguntas. Fiz, não me lembro de mais. Eu não lembraste de mais. E isto porquê? Por causa do aumento de casos e o aumento da incidência, o chamado RT. Eu vou repetir as tuas perguntas e queria saber se tu já tens alguma resposta para elas. Sim, primeiro, esse texto devia ter saído quinta de manhã, saiu quinta à noite e entretanto fizeram 2 conferências e parece que foi de propósito. E responderam? Mas, não responderam bem, mas mais ou menos, sim. Ok, então se souberes as não, respostas... todas não, ou uma ou duas só. Onde estão... A primeira pergunta é, onde estão concentrados os maiores surtos? Era isto, não é? Era. Ou seja, Tipo os em locais onde locais. acontecem, Sim. não é? Sim, isto é o que mais me irrita. Sim. Porque nós na altura que tivemos aqui os 2 especialistas, o Ricardo Mexia e o Guilherme Duarte, doutores. O outro especialista, além do outro Guilherme Duarte especialista. Não é? Falava-se disso, era difícil fazer os relatórios epidemiológicos e não havia muito investimento, tinha sido o que havia menos investimento, isso logo no início, e acho que continua assim. Que é, ou andam a gozar com a nossa cara, ou são incompetentes. Eu sei que é difícil saber e fazer essas mas há casos que casamentos foi um clássico. Pronto, a questão é essa. Sim. Mas se os surtos estão a vir de casamentos e batizados, qual é que é o sentido de não deixar as pessoas sair da área metropolitana ou dos restaurantes não abrirem até mais tarde? Porque as pessoas que já saem da área metropolitana para ir a casamentos e batizados. Vão sair na mesma. Percebes? E até porque na volta estavam numa das exceções. Se há tipo surtos nos restaurantes ou não há? É preciso saber isso. Nos transportes públicos, por exemplo, no teatro só podem estar 50% da lotação. Não é? Em que são as mesmas pessoas durante 1 hora, com um pé direito muito maior, com muito mais espaço para arejar. Só podem estar 50% das pessoas. Mas nos transportes públicos, o teletrabalho deixou de ser obrigatório e os transportes públicos estão a 100% da lotação. Em que são milhares de pessoas a entrar e sair, muito mais encafuadas, com o narizinho de fora, me respeitam muito menos, porque estão no transporte e está calor e tem o narizinho para fora e não sei o quê. Não há surtos nos transportes públicos, queres ver? Não há surtos. Desde o início da pandemia não se melhorou a rede, não houve qualquer nenhum investimento, não há coisa. Uma pessoa que também tolera a incompetência no início e a falta de preparação, mas já passou um ano. E os transportes estão sempre um caos. E engraçado, que deixou o teletrabalho de ser obrigatório, começa a haver mais gente, também há mais trabalho no verão, alguns trabalhos voltaram a abrir os restaurantes e os casos também aumentam. Mas depois é a variante Delta, ou é os festejos do Sporting, ou isto ou é aquilo. E não há, ninguém diz, olha, onde está a haver mais contágios que nós saibamos é aqui. Ou é aqui. É que se é nos casamentos e nos batizados, então proíbe-se os casamentos e os batizados casas para o ano. Claro. Não é tão essencial como ter restaurantes abertos. Se calhar tens que arranjar uma alternativa que é, há mais autocarros, levam menos pessoas. Tens um passe. Olha, não há EML, por exemplo, as pessoas levarem o carro. Sim. Suspende-se a EML. Há um passe, qualquer merda, para as pessoas poderem ir de Uber ou assim. Desfaz-se mais um desfazamento maior dos trabalhos. É verdade. Há muitas coisas para fazer. E se é nos casamentos e nos batizados que anda a haver, proíbam-se os casamentos e os batizados. Quer dizer, quem se lixa são o pessoal que tem os negócios, os restaurantes e isso é que se está a lixar, a pagar isso tudo. E para as pessoas poderem casar, casem noutra altura ou casem com menos gente. Vocês nem sequer gostam dessas 50 pessoas que estão a convidar para o casamento. Gostam no máximo de 10. A segunda pergunta é porque é que o aumento de casos é maior, mais do dobro, do que no mesmo período do ano passado, sendo que havia, nessa altura, menos gente imune, seja porque a infecção, seja por vacina e as restrições eram as mesmas ou até mais leves?
Essa é que eu não percebo, não é? Porque né, por esta altura tínhamos 200 casos por dia. Agora, porque agora estamos a testar 3 vezes mais. Pronto, está aí uma explicação. Mas se for isso, então não é mais grave do que era o ano passado. Estamos a testar mais e a apanhar mais casos. Qual é que é a percentagem de positivos? Face ao que era? Não sei. É porque as pessoas estão mais relaxadas e o pessoal já se está mais a cagar para a pandemia? Eu acho que sim. Acho que em grande parte é essa a explicação, não é? Já se faz jantar 20 pessoas em casa, o pessoal já está mais à vontade sem máscara, com os amigos ou com a família. É tipo, vais visitar os pais e já está toda a gente vacinada, o pessoal mais novo se calhar já não usa máscara, então está toda a gente sem máscara e pronto, transmite-se. Não sei, deve haver aí vários casos, mas era de explicar isso às pessoas, que é para as pessoas não pensarem, porque há gente burra, né? Era o que eu dizia no texto, há muita gente burra e o governo, como bom gestor, tem que acautelar isso, tem que saber que há pessoas burras. Porque é normal olhar para os casos e pensar, então, mas antes não havia vacinas, havia menos restrições e tínhamos 200 casos ou 300, agora estamos com 1000, com 40% da população já com a primeira dose, então as vacinas não servem para nada. É que é fácil fazer este salto lógico, não é? Mas eu acho que há muito, não sei, não acho que imagino que haja muito mais testagem agora. Eu pelo menos vejo as pessoas a falar e toda a gente, eu fui-me testar não sei onde, imagino que será uma das razões, não sei. Pois, eu acredito que sim. Pois, uma das, não é? Sim. Mas é preciso explicar isso, não é? Porque aí então o aumento dos casos não é assim tão grave. Sim. Quais as faixas etárias mais afetadas neste momento? Sim. Isso acho que pronto, tem sido sempre disponibilizado, mais ou menos. Ouvi dizer que havia uma grande incidência dos 0 aos 9 anos, mas que o maior é dos 20 aos 40. Pronto. Mas isso, por exemplo, é uma boa coisa dizer. Olha, as pessoas que estão infectadas são só as que não estão a ser vacinadas. Pelo que eu vi depois, dos 2 milhões e meio que já têm a vacinação completa, houve 1000 infecções. Ou 5 mil infecções. Estamos a falar de quantas pessoas? 2 milhões, não é? 2 milhões e meio, sim. Ok. 1000 ou 5 mil, não sei, mas era tipo 0,04% de infecções. Menos do que aquilo que as vacinas até prometem. Sim, não é? Que as vacinas andam entre os 90, depois a Janssen é 60 e tal, 80, não é? Yeah. E só houve pouquíssimos óbitos, houve tipo 12, uma coisa assim, já não sei. Okay. Perguntas tu a percentagem de vacinados, já falámos disso, que era nestes positivos, não é? Portanto, nos positivos há pouca incidência, as pessoas vacinadas há pouca incidência de positivos nas pessoas vacinadas. Sim, já respondemos. Eu acho que isso é importante dizer. E é importante dizer assim, olha, realmente estamos com um aumento de casos, mas é porque não há restrições e a vacinação, como vocês sabem, não é 100%. Portanto, se for 95%, 5% de 1 milhão, ainda é muita gente que está suscetível a... Mas não é, a questão é que não tem é, sido, exato. Sim. Porque se for assim é tipo, olha, este aumento é totalmente expectável. Porque tem morrido muito menos gente. Diz que na faixa dos 80 anos para cima não morreu ninguém que tenha tido as 2 vacinas. Que acho que é o principal, não é? Claro. Era proteger os velhotes. Morreu agora uma senhora de 92 anos num lar, só tinha a primeira vacina. Pronto, mas também tinha 92 anos. Sim. Não é? Não devia estar ali para as curvas. É sempre chato, mas é o que é. As mortes são em que faixas etárias? Nos mais velhos que já estão vacinados? Pois era, estas mortes agora recentes, estas estão a acontecer. 2, 3, 4, 5 pessoas é o quê? Quais é que são? E qual é que é a nova taxa de mortalidade face às pessoas já vacinadas? Isso era importante saber. Olha, entre as pessoas vacinadas que estão a apanhar ou que estão a ser detectados positivos e coisa, a mortalidade passou de mortalidade geral era de 1,5, né? E agora é tipo, é 0,1. Pronto, é pá, 0,1 se calhar já podemos viver com isso, não é? 0,01 é da gripe, ou o que é, sim, no geral. Perguntas ainda se os internados aumentam porque há gravidade de casos ou porque, como já não há tanta atenção no SNS, se admitem casos mais ligeiros por preocupação, não é? Por precaução, sim. Precaução, desculpa. Isso foi eu a mandar para o ar. Não faço a mínima ideia, mas acredito que possa ser possível, não é? Antigamente isto estava em boeda caótico. Olha, não o podemos internar aqui porque está mesmo caótico e só mesmo, olha, só o senhor não conseguir respirar, venha falar connosco. Ou seja... E agora, se calhar é tipo, olha, pronto, se calhar vai ficar aqui para a observação. Sim. Não sei. Mais acho e a normal. última era sobre os testes, que já, de certa maneira, respondemos a isso. Eu vou ser vacinado na quarta-feira, acho eu. Quarta-feira. Quarta ou quinta, tenho que ver isso. E depois digo-vos como é que foi, qual é que me calha. Pau.
E se aquilo dá onda ou não. Se vejo Bate. elefantes a voar. Ao menos isso, não era fixe? Era fixe. Sugestões. Tens alguma, Guilherme? Alguma coisa que tenhas visto? Eu tive um filme, o Nobody, Não parem. do gajo que faz de advogado do Better Call Saul. Que é Pá, um gajo que é um filme bad motherfucker. É tipo... Acho que é dos mesmos gajos do John Wick e tudo. É mesmo... É mesmo a mesma narrativa. O John Wick é melhor, é mais fixe, mas este está fixe. Também está engraçado. Sabes que há um filme chamado Pig com o Nicolas Cage? Acho que sim. Já ouviste falar? Acho que que é uma espécie de John Wick, mas com um porco. Que ele vive isolado com um porco, o porco apanha trufas e um dia raptam-lhe o porco. E ele vai à procura do seu porco. Ok. Uma É história de amor genial, bonita. não é? Uma história de amor bonita. E tu? Já sabem, eu, a pedido de um ouvinte, disse que ia começar a recomendar um livro por semana. Vou recomendar sempre o meu, como é óbvio, não é? Sim, Da Pátria e todos Família. os dias, sim. Tenho recebido mesmo imensas mensagens por Instagram e não só, de leitores. Já tenho 4 votações, 4 ou 5, no Goodreads. 5 de 5 estrelas, ou 4 de 5 estrelas e uma de 4 estrelas, não está mal. Agora o gajo do dislike do YouTube vai ouvir isto e vai lá pôr uma estrela, não é? Obviamente. É possível, é possível. Por falar nisso, no outro dia havia a conspiração de que eras tu que ias lá pôr o dislike e eu tenho a dizer que não é. Não É nem eu, nem o Guilherme somos nós que pomos o dislike. Podia ser, mas não sou. Podíamos ser, mas não é. Mas acho imensa graça e acho que ele deve continuar a ir lá. Eu acho que agora já não é a mesma pessoa. Okay. Acho que agora, imagina, já é um ouvinte Sim. que por brincadeira vê se ainda não tem dislike faz. Acho que já se transformou nisso. Mas talvez Ou então é dia... só mesmo um atrasado mental que tem um bom tempo livre. Sim. E que não gosta mesmo e que é legítimo não gostar mesmo. Não gostar mesmo e ouvir sempre e dar dislike mas ele pode dar dislike só porque ouviu uma vez, odiou, mas mesmo assim tem que ir à procura daquilo, não é? Mesmo, aí ainda mais atrasado mental é. Sim. Pronto, que é só mesmo por pirraça. Aí já é tipo, pronto, aí tenho pena, percebes? Aí já tenho pena dele. Mas isto para dizer que quem estejam à vontade, que se ler um livro e quiserem dizer alguma coisa, mandem mensagens. É muito difícil sempre receber as mensagens dos leitores. Sim. E esta semana a semana passada recomendei um livro de ficção e recomendo um livro de não ficção de um pensador que já citei aqui muitas vezes, que é o Sam Harris. É um livro chamado O Fim da Fé. E para quem gosta destes temas que nós abordamos muitas vezes sobre a religião e o questionamento de se Deus existe ou não, ou pelo menos da burocracia de Deus que é a religião, é um livro muito interessante. Inclusive houve um ouvinte que dizia que não lia, que não gostava de livros, mas se eu podia ajudar, que ele tinha curiosidade, que eu gostava de começar a ler, e pediu-me uma lista de livros. Eu disse-lhe: o ideal é tu leres sobre temas que gostas, não é? Porque senão não vale a pena. E ele disse que este era um dos temas e eu sugeri-lhe este livro e ele disse que este fim de semana já leu 50 páginas. Que até a namorada dele ficou surpreendida. Até ficou assustada. Está assustada. Será que já tomou a vacina e é efeitos secundários? Já está a ser controlado pelas autoridades chinesas. Mas acho que a namorada dele vai pensar: tem outra. Tem outra. Quer dizer, começa a ler do nada, de certeza que tem uma que gosta de ler e quer impressioná-la. Muito bem, por mim é tudo. O teu espetáculo em Setúbal já está fechado? Não, de Setúbal ainda há uns bilhetes no balcão. Tive os últimos bilhetes do balcão, não sei quantos é que são ao todo que faltam. Do balcão é tipo, não é o balcão do bar, atenção. O balcão é tipo lá em cima, as cadeiras lá em cima, estão sentados na mesma, não se assustem. Mas pronto, faltam esses. Os testes de Lisboa e Porto que eu anunciei primeiro no Patreon é que já foi tudo. Pronto, já foi tudo no dia, também era pouca coisa. Muito bem. E é isso, portanto, mas se quiserem para Setúbal, vejam lá isso. Faz parte da área metropolitana de Lisboa, para quem não sabe, portanto dá para ir lá mesmo no fim de semana. Se bem que não compensa. Ainda comendo um choquinho frito lá numa esplanadazinha. Mas compensa ir de Lisboa a Setúbal para me ver? Se calhar não. Mas imagina, compensa ir a Setúbal para passar lá à tarde, que é um sítio muito giro. Sim, para comer um bom peixinho e passar lá à tarde. E depois então ir ver o Guilherme Duarte. Sim. É domingo, pronto. Okay. Mas pronto. Ou então até decidir, temos bilhetes, mas já não nos apetece ir, vamos para casa. Dão uns bilhetes a
a um mitra qualquer de lá. E cá lá muitos. E pronto. Mas é isso. Mas, quer dizer, as pessoas de Setúbal são mais que suficientes para escutar aquilo. Não precisamos das pessoas da capital. E conspurcar. Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Achas que quando voltarmos a fazer o programa na próxima semana ainda vamos estar a jogar o Euro ou não? É pá, dado que podemos passar com 3 pontos, não é? Se só perdemos por um golo com a França, ficamos com um golo à varagem e ficamos a zeros. Ficamos a zeros, não é? Facilite essa conta, porque já houve quem fizesse isso. Então é assim. Em caso de derrota com a França, Portugal passa caso a Hungria não vence a Alemanha. Sim. Se verificarem pelo menos 2 destes cenários em simultâneo. A Suíça não vence a Turquia. Isso não aconteceu, portanto risca. A Croácia empata com a Escócia. A Finlândia perde com a Bélgica e a Rússia não perde com a Dinamarca. A Áustria perde com a Ucrânia. A Suécia não perde com a Polónia e a Espanha vence a Eslováquia. Mas um desses só tem que acontecer isso tudo. Um desses. Pelo menos 2 destes cenários. 2 desses. Sim, eu acho que é bastante possível. Não, portanto, e depois isto tu achas que nós vamos perder com a França? Epá, depois do que eu vi com a Alemanha, acho que sim. Agora, se Portugal e a França empatarem, sim. A Alemanha ganha, vamos dizer que a Alemanha ganha a Hungria. E Portugal e a França empatam, passam os 3, tranquilos. Sim. Portanto, a França também pode estar naquela do... vamos jogar aqui os 2 para o empate e passamos os 2. Não sei. Mas a França tem a final entalada. Pois tem. Final de 2016. Mas não sei. Mas muito bem. Acredito que possamos... Supostamente até é melhor passarmos em terceiro. Apanhamos equipas mais fáceis. Mas quem joga para o terceiro arrisca-se a ficar em quarto. Não é verdade? Já dizia alguém. É isto. Para a semana a mais, cá estaremos. Grande abraço aos nossos barbichas. Será que os nossos ouvintes se chamam barbichas? Temos que arranjar um nome melhor. Temos que ver. A Barbichas é aquele grupo brasileiro. É? Não sabia. É os imberbes. Eles são os imberbes. Nós somos os barbudos e eles são os imberbes. Não sei se é um bom nome. Não é um bom nome. Não. Depende de onde for, onde não haja pelos. Até para a semana.